O portão de ferro da Quinta dos Almeida gemia um protesto rouco enquanto eu o empurrava com o ombro, equilibrando a mochila velha e Sofia bem apertada ao meu peito. Eram 6 da manhã, lembro-me bem. O orvalho ainda cobria a relva impecavelmente aparada na entrada. Naquele dia, cada passo parecia pesado, carregado com o peso de 3 meses de contas em atraso e o som silencioso de um futuro incerto. Eu só queria respirar. Mas agora, olhando para trás, percebo que aquele portão não gemia só de ferrugem. Gemava uma promessa, um destino que eu nem sequer conseguiria imaginar na minha desesperada bolha de medo. Ainda consigo sentir o frio daquele amanhecer em Sintra, o ar carregado com o aroma doce dos pinheiros e a umidade do Atlântico que parecia infiltrar-se nos ossos. Eu ajustei a minha pequena, Sofia, no porta-bebés, sentindo o calor do seu corpo minúsculo contra o meu. Ela tinha apenas 6 meses e era a única razão para eu ainda estar de pé, a única força que me impulsionava para este lugar intimidante. A mansão parecia tirada de uma revista de luxo, daquelas que a gente vê na fila do supermercado, com janelas enormes e jardins que se estendiam até onde a vista alcançava. Exatamente o tipo de lugar onde pessoas como eu não pertenciam. Mas ali estava eu. Quando falei ao telefone, menti. Menti sobre a minha experiência como jardineira. Inventei umas histórias sobre o tempo que passei a cuidar do pequeno jardim da minha tia-avó na Figueira da Foz e sobre todos os livros que devorei sobre botânica. A verdade é que, com contas por pagar e uma bebê para alimentar, a honestidade total não era um luxo que eu me pudesse permitir. A oferta era boa. Jardineira experiente, remuneração acima da média, dizia o anúncio no jornal de Setúbal. Agarrei-me a isso como a um bote salva-vidas. Bati a porta das traseiras, onde me indicaram que deveria apresentar-me. Nenhum som. Bati de novo com mais força, sentindo a esperança a esvair-se um pouco mais. Sofia mexeu-se, um pequeno resmungo suave no meu peito. Shh, meu amor, sussurrei, embalando-a suavemente. A mamã só precisa de conseguir este emprego. O portão abriu-se abruptamente e eu ergui o olhar para encontrar um homem alto parado na entrada. Os seus cabelos escuros estavam desgrenhados, como se tivesse acabado de acordar, e os seus olhos verdes, de um tom quase inesquecível, varreram-me de alto a baixo com uma expressão que não consegui decifrar. Jeans e uma camisa branca com as mangas arregaçadas, uma pasta de couro na mão. Ele era jovem, muito mais jovem do que eu tinha imaginado pela voz no telefone. E francamente mais bonito do que qualquer patrão deveria ser. Isso só tornava tudo mais assustador. Deve ser Ana Santos, disse ele, a voz profunda, sem um pingo de simpatia. Sim, Sr. Almeida, eu... Pedro, ele cortou-me, o olhar fixando-se de imediato na Sofia, bem amarrada ao meu peito. A sua expressão mudou num instante. O que é isto? Senti o estômago cair. A minha esperança era ter chegado antes que ele acordasse, talvez arrumar-me, explicar a situação depois. Mas ali estava ele a ver tudo no primeiro minuto. Esta é a minha filha, Sofia. Isto não é lugar para uma criança, disse Pedro, a voz afiada como um bisturi. Sofia, como se tivesse um senso de timing dramático, escolheu aquele momento para acordar por completo, abrindo os seus olhos azuis claros e olhando diretamente para o homem à sua frente. Ela sorriu daquele jeito que os bebés sorriem quando vem uma cara nova, um sorriso puro e desarmante. Pedro piscou os olhos, claramente apanhado de surpresa pela reação da bebê. Senhor Almeida, comecei rapidamente, aproveitando a sua hesitação. Eu sei que não é o ideal, mas... Não é ideal? Ele repetiu, passando uma mão pelo cabelo. É completamente inaceitável. Não mencionou uma criança quando falamos. Porque eu sabia que não me daria uma oportunidade, Sofia balbuciou algo, estendendo uma mãozinha na direção de Pedro. Ele recuou um passo, como se a criança fosse contagiosa.
Senti as lágrimas a queimarem-me os olhos, mas forcei-me a manter a voz firme. Não tenho com quem a deixar. As palavras saíram mais alto do que eu pretendia. Respirei fundo e tentei de novo. Por favor, sei que posso fazer um bom trabalho. Estudei plantas, li tudo o que encontrei. Sei que não tenho experiência formal, mas sou trabalhadora. E mentiu sobre a sua experiência também. Pedro cruzou os braços, a pasta ainda na mão. Baixei a cabeça. Não adiantava mentir mais. Sim. Então, quer que confie em alguém que mentiu para conseguir o emprego e que planeia transformar a minha propriedade num infantário? Não me despeça, por favor. Olhei para ele e desta vez não consegui segurar as lágrimas. Preciso deste emprego. Sofia precisa de comida, fraldas, um lugar para ficar. Prometo que ela não será um estorvo. Posso montar um cantinho para ela dormir enquanto trabalho. Pare! Pedro levantou a mão, de repente parecendo cansado. Ele olhou para o relógio no pulso e suspirou. Tenho uma reunião em 20 minutos. Prendi a respiração. Pedro ficou em silêncio por alguns segundos, o olhar a mudar entre mim e Sofia. A bebê tinha adormecido novamente, a sua pequena cabeça loira aninhada no meu peito. 1 mês, disse ele finalmente, a voz baixa, mas firme. Tem 1 mês para me provar que consegue fazer este trabalho sem. Ele gesticulou vagamente na direção da bebê. Que isto interfira. Senti as pernas ficarem moles de alívio. Obrigada, Sr. Almeida. Prometo que se notar que a criança está a atrapalhar o trabalho de alguma forma, está fora. Se as plantas morrerem porque está mais preocupada em cuidar dela do que em fazer o seu trabalho, está fora. Se ela chorar muito e incomodar os vizinhos, está fora. Acenei com a cabeça rapidamente. Compreendo. Duvido, Pedro murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Virou-se para voltar para dentro, mas depois parou e olhou por cima do ombro. O equipamento está no barracão atrás da casa. Comece com os canteiros da frente e mantenha essa criança longe da piscina. Sim, senhor. Ele já tinha desaparecido dentro da casa, quando finalmente consegui mover-me. As minhas pernas tremiam tanto que tive de me apoiar na parede por um momento. Eu tinha conseguido. 1 mês não era muito tempo, mas era alguma coisa. 30 dias para provar que eu podia ser a melhor jardineira que ele alguma vez tinha contratado. 30 dias para mostrar que Sofia não seria um problema. 30 dias para salvar as nossas vidas. Eu andei pela casa até encontrar o barracão que Pedro tinha mencionado. A porta estava destrancada e encontrei ferramentas organizadas em ganchos na parede, sacos de terra e fertilizante empilhados no canto, e uma mangueira enrolada com precisão militar. Era tudo muito diferente do pequeno jardim de ervas que eu tinha tentado manter no meu apartamento anterior, lá na Amadora, mas eu ia fazer aquilo funcionar. Eu tinha que fazer. Apertei Sofia ao meu peito, peguei num regador e numa pequena enxada e fui para os canteiros da frente. As plantas precisavam de água e algumas ervas daninhas estavam a crescer entre as flores. Eu conseguia fazer isto. Enquanto trabalhava, não conseguia deixar de espreitar as janelas da frente da casa de vez em quando. Numa delas, vi uma sombra a mover-se atrás da cortina. Alguém estava a observar. Pedro Almeida estava a observar. Baixei a cabeça e concentrei-me no meu trabalho. Tinha 1 mês para o impressionar e não ia desperdiçar um único dia. Mesmo que não tivesse a mínima ideia de como manter uma bebê de 6 meses quieta e contente enquanto aprendia a ser jardineira. Mesmo que o homem que me tinha contratado estivesse claramente à espera que eu falhasse. Mesmo que eu mesma não tivesse a certeza se conseguiria. Mas por Sofia, eu ia tentar. Eu tentaria. Momento de reflexão pessoal, personal commentary. Ei, babá, paragem rápida aqui. Agora, ao lembrar-me disto tudo, daquele primeiro mês, eu penso, quem é que em sã consciência daria uma chance a uma mulher que aparece com um bebê
às 6 da manhã para uma entrevista de emprego e que claramente mentiu sobre a experiência. É tão ridículo que quase me faz rir, se não fosse tão real e desesperado na altura. O Pedro Almeida, o milionário de Sintra, supostamente o homem mais frio e reservado da região, a dar uma chance a alguém como eu. Na minha terra, diriam que ele tinha os miolos queimados. Ou talvez, e esta é a parte assustadora, talvez fosse exatamente por ser tão estranho, tão inesperado, que parecia possível, que parecia real. Não sei. Honestamente, ainda hoje tento desvendar o que se passava na cabeça dele naqueles primeiros dias. Mas a verdade é que naquele momento eu não tinha tempo para filosofar. Eu só tinha que trabalhar, tinha que sobreviver. E lá estava eu, na Quinta dos Almeida, a tentar a minha sorte, com uma bebê a dormir no meu peito e um patrão misterioso a observar-me das sombras. De volta à história. O terceiro dia começou com o sol a nascer mais forte do que o habitual. Pedro saiu para o escritório às 7 da manhã, como sempre, mas parou antes de entrar no carro. Do outro lado do jardim, eu já estava a trabalhar, de joelhos ao lado de um canteiro, a escavar a terra com uma pequena enxada. Sofia dormia no porta-bebés às minhas costas, a cabecinha a balançar ligeiramente enquanto eu me movia. Eu tinha improvisado um pequeno chapéu de sol, preso ao porta-bebés, para a proteger. Astuta, pensei Pedro, a julgar pela forma como ele franziu a testa ao entrar no carro. Não era problema dele como eu me safava, desde que o trabalho fosse feito. Mas quando ele voltou para almoçar, 3 horas depois, eu ainda estava lá. Desta vez, estava a replantar algumas flores que tinham morrido perto da entrada. O sol estava mais forte agora, e eu podia ver o suor na minha testa, mas não parei nem para beber água. Sofia estava acordada, a olhar curiosamente enquanto eu trabalhava. Pedro ficou parado à janela da cozinha por alguns minutos, a observar. Eu falava baixinho com a minha filha enquanto trabalhava, explicando o que estava a fazer, como se ela pudesse compreender. As margaridas gostam do sol, Sofia. Mas não de tanto assim, ouvi-me dizer. Vamos colocá-las num lugar melhor. Movi as flores para uma área com sombra parcial, testando a umidade do solo com os dedos antes de as plantar de novo. Os meus movimentos eram cuidadosos, deliberados. Aquilo não era trabalho de alguém que estava apenas a tentar passar o tempo. Pedro pegou no almoço e voltou para o escritório, mas não conseguia concentrar-se nas suas folhas de cálculo. A imagem de mim a trabalhar sob o sol quente continuava a repetir-se na sua mente. No quarto dia, ele saiu mais tarde de propósito. Eu estava a regar os canteiros laterais quando ele passou. Sofia estava lá a chorar, um choro baixo, mas persistente, que claramente me estava a incomodar. Eu sei, meu amor, eu sei. Sussurrei, tentando acalmar a minha filha enquanto continuava a regar as plantas. Só mais um pouco e a mamã para. Mas Sofia não parava de chorar. Pedro viu-me parar o que estava a fazer e sentar-me à sombra de uma árvore. Desapertou o porta-bebês, peguei na Sofia nos braços e comecei a embalá-la suavemente. A criança acalmou-se quase de imediato. Fiquei ali por 5 minutos, apenas a segurar a minha filha, cantarolando uma melodia suave que Pedro não reconheceu. Sofia relaxou por completo, os seus pequenos olhos azuis fixos no meu rosto. Depois, levantei-me, apertei Sofia às costas de novo e voltei ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Não havia sinais de irritação, nem pressa em recuperar o tempo perdido. Eu simplesmente continuei de onde tinha parado. Não me queixei. Não demonstrei frustração por ter de parar o meu trabalho. Apenas cuidei da minha filha e regressei ao que estava a fazer como se fosse a coisa mais natural do mundo. Pedro conduziu para o trabalho a pensar nisso. No quinto dia, ele voltou para casa mais cedo. Encontrou-me ajoelhada junto à piscina, a limpar as pedras decorativas ao redor. Sofia estava deitada numa manta improvisada na sombra.
a brincar com um chocalho caseiro feito de uma garrafa de plástico com pedras dentro. O sol era implacável. Eu tinha molhado a minha própria camisa para me refrescar, mas continuava a trabalhar metodicamente, pedra a pedra. As minhas mãos já mostravam sinais do trabalho árduo, pequenos cortes, unhas quebradas, calos a formar-se. Mamã, Sofia balbuciou, estendendo seus bracinhos na minha direção. Parei imediatamente, tirei as minhas luvas sujas e fui ter com a minha filha. Peguei-a com as mãos limpas, beijando-lhe a testa. Com sede não estás, meu amor. Tirei uma garrafa de uma lancheira térmica improvisada e dei-a a Sofia para beber. A criança bebeu tudo rapidamente, claramente com sede devido ao calor. Eu molhei um pequeno pano e limpei o rosto da minha filha, refrescando-a. Verifiquei se a fralda estava seca, se as suas roupas não estavam demasiado apertadas com o calor. Só então voltei ao trabalho. Pedro percebeu que eu sempre colocava Sofia em primeiro lugar, mas nunca a usava como desculpa para não trabalhar. Eu simplesmente adaptava-me, encontrava uma maneira de fazer as duas coisas. No sexto dia, ele observou da janela do segundo andar. Eu estava a tentar lhe mover um vaso pesado, cheio de terra, de um lado para o outro. Era obviamente demasiado pesado para mim, mas eu não desisti. Primeiro tentei empurrá-lo, depois puxá-lo. Inclinei-o para um lado e para o outro, tentando encontrar um ângulo que funcionasse. O suor escorria-me pelo rosto, mas eu continuava a tentar. Sofia estava sentada na relva, perto de mim, a bater palmas e a rir cada vez que eu fazia uma cara de esforço. A criança parecia achar tudo muito divertido. Quase lá, Sofia, disse eu entre tentativas. A mamã vai conseguir. Finalmente, após 15 minutos de tentativas, consegui mover o vaso alguns metros, usando uma combinação de empurrar e inclinar. Atirei-me para a relva ao lado da minha filha, ofegante, mas a sorrir. Conseguimos, Sofia, disse eu. E a criança riu como se soubesse exatamente do que eu estava a falar. Pedro percebeu que eu podia ter deixado o vaso onde estava. Podia ter pedido ajuda. Podia ter desistido, mas não fiz nada disso. No sétimo dia, choveu. Pedro pensou que eu talvez não aparecesse, já que não havia muito para fazer no jardim à chuva. Mas quando ele olhou pela janela às 7 da manhã, eu estava lá. Eu tinha encontrado trabalho dentro do barracão, a organizar ferramentas e a preparar mudas em pequenos vasos. As ferramentas que tinham sido atiradas para caixas agora tinham lugares específicos. Vasos partidos eram separados dos bons. Sementes eram organizadas por tipo. Sofia estava numa cadeira alta improvisada, feita de caixotes, protegida da chuva, mas ainda perto de mim. Eu tinha pendurado alguns objetos coloridos no teto para entreter a minha filha enquanto trabalhava. Eu não desperdiçava tempo. Quando não podia trabalhar cá fora, trabalhava cá dentro. Quando Sofia precisava de atenção, eu dava. Quando o sol era muito forte, protegia-me, mas não parava. Pedro percebeu que estava a procurar desculpas para passar pelo jardim. De manhã, quando saía para o trabalho, à hora do almoço, à tarde, quando voltava, e ele sempre via a mesma coisa. Eu a trabalhar com uma determinação silenciosa, a adaptar-me a qualquer situação. No oitavo dia, ele viu-me a carregar sacos de fertilizante do barracão para os canteiros das traseiras. Os sacos eram pesados. Pedro sabia porque ele mesmo tinha carregado alguns, e eu estava obviamente a lutar, mas continuava a fazer viagem após viagem, suada debaixo do sol. Os meus braços tremiam com o peso, mas eu não parava. Sofia estava a dormir na sombra, e eu verificava-a a cada viagem. Parava para dar uma vista de olhos, ajustava a manta, verificava se a sombra ainda estava no lugar certo. Na terceira viagem, Pedro viu-me parar e apoiar-me na parede do barracão, claramente exausta. Fechei os olhos por um momento, a respirar pesadamente, a olhar para o saco que ainda precisava de carregar. Ele quase saiu para ajudar.
A mão dele já estava na maçaneta da porta. Mas depois eu endireitei-me, limpei o suor da testa com as costas da mão, peguei no saco e continuei. Pedro ficou onde estava, mas algo mexeu no seu peito, uma estranha sensação de respeito. Naquela noite, ele ficou à janela do seu escritório mais tempo do que o habitual. Eu tinha terminado o meu trabalho e estava sentada na relva com Sofia a partilhar uma sande simples. A criança estava a tentar agarrar pequenos pedaços da minha comida e eu ria cada vez que ela conseguia. Calma, Sofia, disse eu, ajudando a minha filha a segurar um pequeno pedaço. Mastiga bem. Sofia balbuciou respostas incompreensíveis. Mas eu respondia como se fosse uma conversa real. É assim? Que interessante, disse eu quando Sofia fez alguns sons. Conta-me mais. Elas pareciam felizes, mesmo cansadas, mesmo suadas, mesmo a comer uma sande simples sentadas na relva depois de um dia inteiro de trabalho árduo. Elas pareciam genuinamente felizes. Quando foi a última vez que ele se sentiu assim? No 9º dia, Pedro tomou uma decisão. Saiu de casa 5 minutos mais tarde do que o habitual e passou pelo jardim onde eu estava a trabalhar. Como está o trabalho? Perguntou ele, parando ao meu lado. Olhei para cima, claramente surpreendida. Era a primeira vez que ele tinha iniciado uma conversa desde o primeiro dia. Está a correr bem, Sr. Almeida. Os canteiros da frente estão quase prontos. Pedro olhou em redor. De fato, os jardins estavam visivelmente melhores. As plantas mortas tinham sido substituídas, as ervas daninhas removidas. Tudo estava mais organizado e cuidado. Bom trabalho, disse ele simplesmente e dirigiu-se para o seu carro. Mas antes de entrar no veículo, ele olhou para trás. Eu tinha voltado ao meu trabalho, mas estava a sorrir. Um sorriso pequeno, quase tímido, mas genuíno. No 10º dia, Pedro percebeu que já não estava a observar Ana para encontrar razões para a despedir. Ele estava a observar porque admirava a sua determinação. A forma como eu enfrentava cada dificuldade sem me queixar, como cuidava da minha filha e trabalhava ao mesmo tempo, como encontrava soluções para problemas em que ele nem sequer tinha pensado. E isso o incomodava mais do que ele queria admitir, porque significava que talvez pela primeira vez em 3 anos, alguém o tinha conseguido impressionar. A reunião tinha sido cancelada. Pedro estava a caminho do escritório quando recebeu a chamada. O cliente precisava de remarcar para a tarde, o que significava que ele tinha a manhã inteira livre. Normalmente ele voltaria para casa, pegaria alguns relatórios e trabalharia no seu escritório em casa. Mas desta vez, algo o fez conduzir mais devagar no caminho de volta. Eram apenas 6h30 da manhã quando ele estacionou na garagem. Eu provavelmente nem tinha chegado ainda. Ele podia usar o silêncio da manhã para rever alguns contratos antes de sair de novo. Mas quando abriu a porta dos fundos da casa, ele ouviu uma voz suave, melodiosa, a cantar baixinho. Pedro parou na soleira a franzir a testa. Não era o rádio. A voz era demasiado próxima, e não havia música de fundo. Ele seguiu o som até a janela da cozinha e olhou para fora. Eu estava ajoelhada no jardim lateral, a transplantar algumas mudas. Sofia estava deitada numa manta ao meu lado, a olhar para o céu ainda rosado do amanhecer, e eu estava a cantar. Não era uma canção que ele reconhecia. Talvez fosse algo que eu tinha inventado, ou uma canção de embalar que tinha aprendido com a minha própria mãe. As palavras eram simples, sobre flores a crescer e pássaros a voar, mas a melodia era doce e calma. Sofia estava completamente hipnotizada. Os seus pequenos olhos azuis fixos no meu rosto, um pequeno sorriso nos lábios. E o sol nasce só para te ver sorrir, cantei eu, parando por um momento para fazer uma careta engraçada para a minha filha. Sofia riu, batendo as suas mãozinhas no ar. Gostaste dessa parte? Perguntei eu rindo também. Então vou cantar de novo. Eu voltei a plantar, mas continuei a cantar o mesmo verso, variando a melodia para fazer Sofia rir. Cada vez que a criança reagia, eu parava o que estava a fazer para interagir com ela. Depois voltava ao trabalho sem perder o ritmo.
Pedro percebeu que estava a aprender a respiração. Havia algo na cena que o deixava inquieto, não de uma forma má. Era como se algo dentro dele tivesse sido cutucado, despertado depois de muito tempo a dormir. Eu não estava apenas a cantar para entreter a minha filha. Eu estava genuinamente feliz. Mesmo a acordar antes das 6 da manhã, mesmo a enfrentar outro dia de trabalho árduo ao sol, mesmo com todas as preocupações que uma mãe solteira de 25 anos certamente tinha, eu estava a cantar. Quando foi a última vez que ele tinha cantado? Quando foi a última vez que ele tinha feito algo apenas porque o fazia feliz? Sofia fez um pequeno ruído e eu larguei imediatamente a enxada, limpei as mãos nas calças e peguei na minha filha. Com fome? Perguntei, beijando a bochecha da criança. Ou só queria um abraço da mamã? Embalava Sofia suavemente, cantarolando baixinho ao seu ouvido. A criança acalmou-se imediatamente, aconchegando-se no meu pescoço. Eu também não gosto de abraços de manhã cedo, sussurrei. Faz o dia começar melhor, não faz? Pedro sentiu um aperto no peito. Ele não se lembrava da última vez que alguém o tinha abraçado de manhã cedo, ou em qualquer outra altura já agora. Eu coloquei Sofia de volta na manta e retomei o meu trabalho, mas agora eu estava a cantarolar uma melodia diferente, mais suave, mais íntima, como se fosse só para as duas. Pedro ficou ali por mais 15 minutos, a observar como eu falava com Sofia sobre cada planta que tocava, explicando que as rosas precisavam de cuidados especiais e que as margaridas eram mais resistentes. A observar como eu parava a cada poucos minutos para verificar se a minha filha estava bem, se o sol não a estava a incomodar, se ela precisava de alguma coisa. A observar como eu trabalhava com um cuidado que ia muito além do necessário. Eu não estava apenas a fazer o trabalho, eu estava a fazê-lo com amor. Quando Sofia começou a ficar irrequieta, eu parei completamente o que estava a fazer. Peguei na minha filha, caminhei até a sombra de uma grande árvore e sentei-me na relva. Tirei uma garrafa da lancheira térmica e ofereci-a a Sofia, que a aceitou ansiosamente. Devagar, meu amor, disse eu suavemente. Não há pressa. Acariciava os cabelos loiros da minha filha enquanto ela bebia, cantarolando a mesma melodia suave de antes. O sol estava a nascer por completo agora, iluminando as duas com uma luz dourada suave. Pedro percebeu que havia algo hipnotizante na cena. A minha infinita paciência, a forma como eu tratava cada momento com Sofia, como se fosse precioso, como se não houvesse outro lugar no mundo onde preferisse estar. Ele tinha crescido com amas, pessoas eficientes que cuidavam dele porque era o trabalho delas, que seguiam horários e regras rigorosos definidos pelos seus pais. Ele nunca tinha visto alguém cuidar de uma criança com tamanha alegria genuína. Quando Sofia terminou a sua garrafa, eu levantei-a no ar, brincando de avião e rindo quando a criança guinchou de prazer. Depois trouxe-a de volta para o meu colo e simplesmente fiquei ali sentada, a segurá-la, a balançar suavemente de um lado para o outro. Que dia lindo, Sofia, disse eu, olhando para o jardim. Olha como as flores estão bonitas hoje, e o céu é da cor dos teus olhos. Sofia balbuciou algo em resposta e eu acenei com a cabeça seriamente. Concordo plenamente, respondi. Dias assim são realmente especiais. Pedro sentiu um sorriso involuntário aparecer nos seus lábios. Eu estava a ter uma conversa séria com uma bebê de 6 meses sobre a cor do céu. E de alguma forma fazia todo o sentido. Quando finalmente me levantei e voltei ao trabalho, Pedro percebeu que tinha passado quase meia hora apenas a observar. Meia hora que ele deveria ter usado para trabalhar, para ser produtivo, para fazer algo útil. Mas ele não conseguia arrepender-se. Afastou-se da janela e foi para o seu escritório, mas a imagem de mim a cantar para Sofia não saía da sua mente. A melodia que eu tinha inventado ecoava na sua cabeça, e ele apanhou-se a cantarolar partes dela enquanto revia contratos.
Quando finalmente saiu para a sua reunião da tarde, ele caminhou deliberadamente pelo jardim. Eu estava a trabalhar nos canteiros das traseiras agora, e Sofia dormia na sombra. Olhei para cima enquanto ele passava e fiz um pequeno aceno. Boa tarde, Sr. Almeida. Boa tarde, respondeu ele, parando por um momento. Como está o trabalho? Bem, estou a terminar a área lateral hoje. Amanhã começo nas traseiras. Pedro acenou com a cabeça e continuou para o seu carro, mas as minhas palavras ecoaram na sua cabeça pelo resto do dia. Não era o que eu tinha dito, mas como eu tinha dito. Com orgulho, com genuína satisfação pelo progresso que eu estava a fazer. Quando foi a última vez que ele sentiu orgulho do seu próprio trabalho? Ele fazia o seu trabalho bem. Sempre o tinha feito, mas era mecânico, eficiente, não havia paixão ali. Nenhuma satisfação real. Na manhã seguinte, Pedro acordou mais cedo, não intencionalmente. Ele simplesmente acordou e não conseguiu voltar a dormir. Eram 5h30 da manhã, demasiado cedo para ir para o trabalho, mas ele levantou-se na mesma. Fez café e preparou-se para sair. Mas ao pegar nas chaves, ele ouviu de novo a voz da Ana a cantar. Desta vez ele não hesitou. Foi direto para a janela da cozinha e olhou para fora. Eu estava a regar os canteiros da frente com Sofia às costas. Mas eu não estava apenas a regar. Eu estava a dançar. Pequenos movimentos subtis, a balançar as ancas ao ritmo da canção que eu estava a cantar. Sofia estava a adorar. Ela ria cada vez que eu rodopiava ou fazia um movimento mais elaborado, batendo as suas mãozinhas nas minhas costas. Dança comigo, Sofia, disse eu entre versos. Vamos alegrar estas plantas. Parei em frente a um arbusto de rosas e fiz uma vênia exagerada. Bom dia, belezas, disse eu às flores. Trouxe-vos água fresca. Sofia balbuciou algo e eu acenei com a cabeça seriamente. A Sofia diz que vocês estão muito bonitas hoje. Traduzi eu para as rosas. E eu concordo. Pedro apanhou-se a sorrir de novo. Havia algo contagiante na alegria da Ana. A forma como eu transformava tarefas simples em momentos de diversão. Quando terminei de regar, sentei-me na relva e desapertei Sofia das minhas costas. A criança estava claramente cheia de energia, a rastejar pela manta que eu tinha estendido e a explorar cada textura que encontrava. Cuidado com a formiga, disse eu enquanto Sofia se aproximava de um pequeno inseto. Ela está a trabalhar, tal como a mamã. Sofia tentou agarrar a formiga, mas eu gentilmente guiei a sua mão para longe. Ela tem uma família para cuidar, tal como nós, expliquei eu. Vamos deixá-la em paz. Foi um momento simples, mas Pedro ficou impressionado com a minha paciência. Pela forma como eu usava cada situação como uma oportunidade para ensinar algo a Sofia, mesmo sabendo que a criança era demasiado nova para compreender por completo. Nos dias seguintes, Pedro apanhou-se a acordar mais cedo, a encontrar desculpas para ficar em casa de manhã, a passar pelo jardim com mais frequência. Dizia a si mesmo que estava apenas a verificar se o trabalho estava a ser feito corretamente, que era sua responsabilidade como empregador supervisionar a sua equipa. Mas a verdade era que estava fascinado pela forma como eu segurava a Sofia, sempre com cuidado, mas nunca com medo. Como se a criança fosse preciosa, mas não frágil. Fascinado pela forma como eu falava com as plantas, explicando a Sofia o que cada uma precisava, como se estivesse a partilhar segredos importantes. Fascinado pela forma como eu mantinha o foco no meu trabalho, mesmo quando Sofia estava a ser difícil. Sempre encontrando uma maneira de resolver a situação sem frustração ou irritação. Uma manhã, ele viu-me a tentar plantar algumas mudas enquanto Sofia chorava inconsolavelmente. Eu tentei de tudo. Comida, uma troca de fraldas, brinquedos, canções. Nada funcionava. Pedro esperava ver-me irritar, talvez desistir do trabalho por aquele dia.
Em vez disso, simplesmente peguei na Sofia e continuei a trabalhar com uma mão. Era mais difícil, mais demorado, mas eu não parava. Precisas de mais atenção hoje, não é, meu amor? Disse eu a Sofia, beijando-lhe a testa. Está tudo bem, a mamã compreende. E continuei a plantar, segurando Sofia contra o meu peito, cantarolando baixinho para a acalmar. Pedro observou por 1 hora inteira. Nenhuma única vez demonstrei frustração ou impaciência. Eu simplesmente adaptava-me, encontrava uma nova maneira de fazer as coisas funcionarem. Quando ele finalmente entrou no seu carro para ir para o trabalho naquela manhã, Pedro percebeu que tinha passado mais tempo a observar-me do que a trabalhar nos últimos dias. E pela primeira vez em 3 anos, isso não o incomodava. Na verdade, ele estava ansioso por voltar para casa e ver o que aconteceria no dia seguinte. A imagem de mim a cantar para Sofia, a dançar no jardim, a trabalhar com amor e cuidado, tinha se instalado permanentemente na sua mente, e ele já não sabia como atirar, nem se queria. Na segunda-feira seguinte, cheguei ao trabalho e encontrei algo diferente. 2 homens estavam a montar uma estrutura metálica sobre os canteiros laterais. Parei à entrada, segurando Sofia ao peito, sem saber se deveria interromper ou esperar. Com licença, disse eu finalmente, dirigindo-me ao homem mais alto. São de alguma empresa de manutenção? Toldos e sombreados, dona Ana, respondeu o homem, limpando o suor da testa. O patrão mandou-nos instalar proteção solar sobre os canteiros onde trabalha. Eu pisquei os olhos confusa. O senhor Almeida mandou instalar isto? Isso mesmo. Disse que era urgente, que estava a passar demasiado tempo ao sol. Olhei em redor, ainda a processar a minha informação. Sombra sobre os canteiros significava que eu e a Sofia estaríamos protegidas durante as horas mais quentes do dia. Significava que eu já não teria de improvisar com o pequeno guarda-chuva ou preocupar-me tanto com a Sofia a apanhar demasiado sol. Quanto tempo vai demorar? Perguntei. Umas 2 horas no máximo. Poderia trabalhar nas traseiras, entretanto. Acenei com a cabeça e dirigi-me para a parte de trás da casa, ainda atordoada. Pedro não tinha mencionado nada sobre a instalação de sombreados. Na verdade, ele mal falava comigo para além dos cumprimentos básicos. Por que faria ele aquilo? Passei a manhã a tentar não pensar muito nisso, mas era difícil. Cada vez que olhava para os homens a trabalhar, uma estranha sensação instalava-se no meu peito. Quando os homens terminaram e foram embora, caminhei até aos canteiros laterais para ver o resultado. Eles tinham instalado toldos discretos, mas eficazes, que cobriam exatamente as áreas onde eu passava mais tempo a trabalhar. Era perfeito. Toquei numa das estruturas metálicas, ainda a tentar compreender. Pedro tinha observado onde eu trabalhava, tinha notado que eu passava muito tempo ao sol e tinha feito algo em relação a isso, sem sequer me dizer. No queixo do Sr. Almeida, o que é que isso significava? Na quarta-feira, quando cheguei para o trabalho, encontrei uma pequena mesa de plástico estrategicamente colocada à sombra de uma árvore. Em cima da mesa, um grande dispensador de água fresca e alguns copos descartáveis. Desta vez, não tive de perguntar quem o tinha colocado lá. Sofia teve sede mais cedo do que o habitual naquele dia, e eu pude dar-lhe água fresca de imediato, sem ter de esperar até ir para casa para almoçar. Eu mesma bebi vários copos ao longo da manhã, só então percebendo o quão desidratada eu sempre ficava depois de horas a trabalhar no calor. Na sexta-feira, cheguei para encontrar um pequeno guarda-sol de praia, espetado no chão, na área onde eu costumava estender a manta da Sofia. O guarda-sol era azul claro, simples, mas criava a sombra perfeita para a criança brincar. Fiquei ali por alguns minutos, apenas a olhar para o guarda-sol. Sofia balbuciou algo nos meus braços e eu automaticamente respondi: sim, meu amor, alguém está a cuidar de nós. Mas quem era esse alguém? O Pedro que eu conhecia era educado, mas distante, profissional, mas frio.
Ele tinha deixado claro no primeiro dia que não queria uma criança por perto, que eu estava ali em regime experimental. Por que estaria ele a facilitar as coisas para mim? É confuso, não é? Quem agiria assim? Na segunda-feira seguinte, eu segui a minha rotina normal. Estendi a manta da Sofia debaixo do guarda-sol, arrumei os brinquedos improvisados da minha filha e comecei a trabalhar nos canteiros próximos. Quando fui verificar a Sofia 1 hora depois, encontrei algo que me fez parar no meu caminho. Ao lado da manta estava um novo brinquedo, um pequeno ursinho de peluche azul claro, macio. Estava posicionado de forma que a Sofia pudesse vê-lo facilmente, mas longe o suficiente para que ela não pudesse engolir nenhuma parte. Olhei em redor, mas não vi ninguém. Verifiquei se havia um cartão ou nota com o urso. Nada. Sofia tinha notado o brinquedo e estava a tentar alcançá-lo, fazendo pequenos ruídos animados. Peguei no urso e examinei-o. Era novo, ainda com a etiqueta da loja, macio, seguro para bebês, claramente escolhido com cuidado. De onde vieste? Sussurrei para o urso, como se ele fosse responder. Sofia esticou os seus bracinhos, querendo o brinquedo. Entreguei-lhe e ela imediatamente abraçou-o ao peito, sorrindo. Pelo resto da manhã, eu trabalhei enquanto tentava processar o que tinha acontecido. Alguém tinha comprado um brinquedo para Sofia. Alguém se importava o suficiente para escolher algo apropriado para a idade dela, algo seguro e fofo. E a única pessoa que fazia sentido era Pedro. Mas por quê? Na quarta-feira, cheguei mais cedo do que o habitual. Queria terminar os canteiros da frente antes que o sol ficasse muito forte, mesmo com a proteção dos toldos. Eu estava ajoelhada a plantar algumas flores, quando ouvi passos atrás de mim. Virei-me e vi Pedro parado a poucos metros de distância, já vestido para o trabalho, mas claramente sem pressa de sair. Bom dia, Sr. Almeida, disse eu, limpando as mãos nas calças. Bom dia, respondeu ele, os olhos automaticamente a irem para Sofia, que estava sentada na manta a brincar com o ursinho azul. Vi algo mudar na sua expressão enquanto ele olhava para a minha filha. O seu rosto suavizou-se quase imperceptivelmente, mas eu notei. Sofia viu-o também. A criança parou de brincar e encarou Pedro com curiosidade. Então, para minha surpresa, Sofia sorriu, um grande sorriso feliz, como se estivesse a ver um velho amigo. Pedro ficou claramente surpreso. Piscou os olhos algumas vezes, olhando para Sofia como se não tivesse a certeza de como reagir. Sofia balbuciou algo na sua direção, estendendo o ursinho como se o estivesse a oferecer para ele ver. E então aconteceu. Pedro sorriu de volta. Foi rápido, quase involuntário. Mas eu vi um sorriso genuíno, espontâneo, que transformou completamente o seu rosto. Por um momento, ele não parecia o empresário sério e distante. Ele apenas parecia um homem surpreendido e tocado pela alegria simples de uma criança. Ela gostou do... Ele começou a dizer, depois parou abruptamente como se percebesse que quase se tinha denunciado. O ursinho, completei eu a frase observando a sua reação. Sim, ela adora-o, não o larga. Pedro desviou o olhar claramente desconfortável. Preciso de ir trabalhar, disse ele, já a virar-se para sair. Senhor Almeida, chamei eu e ele parou. Obrigada pela sombra, pela água, por tudo. Ele ficou de costas para mim por um momento, sem se virar. Apenas continue com o bom trabalho, disse ele finalmente e dirigiu-se para o carro. Mas eu vi os seus ombros relaxarem quando eu lhe agradeci. Vi a forma como ele abrandou o passo como se não quisesse realmente ir embora. Nos dias seguintes, comecei a notar mais coisas. Cada vez que Pedro passava pelo jardim, Sofia procurava-o com os olhos. E cada vez que ela lhe sorria, ele sorria de volta, mesmo tentando escondê-lo. Uma manhã, eu fingi estar concentrada no meu trabalho, mas observei pelo canto do olho enquanto Pedro parava perto da manta da Sofia. A criança estava de bruços,
a tentar alcançar o urso que tinha rolado para longe. Pedro olhou em redor, verificando se eu estava a ver. Depois, rapidamente inclinou-se e empurrou o urso de volta para perto da Sofia. Sofia riu e bateu palmas, como se ele tivesse feito o melhor truque do mundo. Pedro ficou ali por mais alguns segundos, a observar Sofia brincar, antes de perceber o que estava a fazer e afastar-se rapidamente. Mas eu tinha visto tudo, e pela primeira vez, desde que tinha começado a trabalhar ali, permiti-me pensar que talvez Pedro Almeida não fosse tão frio como parecia. Talvez por baixo daquela fachada profissional houvesse alguém que se importava mais do que queria admitir. Alguém que comprava ursinhos de peluche para bebês e instalava sombras nos jardins, mas fingia que não tinha feito nada. Alguém que sorria quando pensava que ninguém estava a olhar. Voltei ao trabalho com uma estranha sensação no peito. Esperança, talvez. Ou apenas gratidão por trabalhar para alguém que aparentemente se preocupava com o meu bem-estar e o da minha filha. Seja qual fosse a razão por trás dos gestos de Pedro, uma coisa era certa. Sofia tinha conquistado um lugar especial no seu coração, e eu começava a suspeitar que tinha dois. O céu estava a ameaçar chover toda a manhã, mas eu decidi continuar a trabalhar. Precisava de terminar de plantar as mudas que tinham chegado no dia anterior, e não podia dar-me ao luxo de perder um dia inteiro por causa de algumas nuvens. Sofia estava sentada na sua manta debaixo do guarda-sol, a brincar alegremente com o ursinho azul, enquanto eu trabalhava nos canteiros próximos. O ar estava pesado, carregado com a eletricidade que precede uma tempestade. Mas ainda não havia sinal de chuva, até que as primeiras gotas começaram a cair. Olhei para o céu e suspirei. Algumas gotas eu podia ignorar, mas quando ouvi o primeiro trovão ao longe, soube que precisava de procurar abrigo. "Vem aqui, meu amor", disse eu, pegando na Sofia e começando a recolher os brinquedos espalhados na manta. Foi então que a chuva caiu com toda a força. Em segundos, as gotas esparsas transformaram-se numa cortina de água. Eu protegi Sofia o melhor que pude e corri na direção do barracão, mas era demasiado longe. Fiquei encharcada em poucos metros. "Ana!" Ouvi a voz de Pedro vinda da direção da casa. Ele estava parado à porta dos fundos, a acenar para eu ir para lá. "Aqui! Entra!" Eu não hesitei. Corri na direção da casa, protegendo Sofia da chuva o melhor que podia. Pedro segurou a porta aberta para mim, e quando entrei, estávamos ambas ofegantes. "Oh, meu Deus!" disse eu, tentando recuperar o fôlego. Aquela chuva veio do nada. Olhei para baixo e percebi que estava a pingar por todo o chão limpo da cozinha. As minhas roupas estavam completamente encharcadas, e eu podia sentir a água a escorrer pelo meu cabelo. "Desculpe, estou a sujar tudo", disse eu, tentando afastar-me da porta. "Não se preocupe com isso", respondeu Pedro, já a pegar em algumas toalhas de um armário próximo. "Estão as duas bem?" Verifiquei Sofia, que parecia mais surpreendida do que assustada com a súbita tempestade. A criança estava relativamente seca, protegida pelo meu corpo durante a corrida. "Ela está bem", disse eu, aceitando uma das toalhas que Pedro ofereceu. "Obrigada." Pedro acenou com a cabeça e afastou-se, claramente desconfortável com a proximidade forçada. Ele estava vestido para o trabalho, um fato escuro, uma camisa branca impecável, mas tinha tirado o casaco por causa do calor da manhã. Comecei a secar-me, mas percebi que estava a tremer. Não do frio exatamente, mas do nervosismo. Era a primeira vez que eu estava dentro da casa do Pedro. A primeira vez que estávamos num espaço fechado juntas. A previsão não dizia nada sobre chuva, Pedro comentou, olhando pela janela da cozinha. Lá fora, a água caía em torrente, transformando o jardim bem cuidado num lago temporário. "Pelo menos as plantas ficarão felizes", disse eu, tentando quebrar o gelo. Sofia balbuciou algo e esticou os seus bracinhos na direção de Pedro. Ele olhou para a criança e eu vi aquele mesmo sorriso involuntário aparecer no seu rosto.
Ela é sempre assim tão alegre? Perguntou ele. Quase sempre, respondi eu, sentindo-me um pouco mais relaxada. Ela é, ela é tudo o que eu tenho. As palavras escaparam antes que eu pudesse impedi-las. Havia algo na atmosfera do momento, a chuva lá fora, o espaço fechado, a vulnerabilidade de estar molhada e dependente da sua bondade que me fez baixar a guarda. Pedro olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Deve ser difícil, disse ele simplesmente. Acenei com a cabeça, ajeitando Sofia no meu colo. É, às vezes é muito difícil. Um trovão mais alto ecoou lá fora, e eu instintivamente abracei Sofia com mais força. A criança não parecia incomodada, mas eu senti uma onda de proteção maternal. O pai dela, Pedro começou, depois fez uma pausa, como se incerto se deveria perguntar. Ele não faz parte das nossas vidas, respondi eu rapidamente. E então, talvez porque a chuva e o momento íntimo me fizeram sentir que podia ser honesta, continuei. Ele deixou-me quando descobriu que eu estava grávida. Pedro permaneceu em silêncio. Ele disse que não estava pronto para ser pai, que era demasiado jovem, que tinha planos para a vida dele que não incluíam uma família. Eu continuei, as palavras a fluir num caudal que eu não conseguia controlar. Ele saiu de casa um dia e nunca mais voltou. Nem mesmo quando Sofia nasceu. Parei de falar abruptamente, percebendo que estava a partilhar coisas muito pessoais com o meu patrão. Mas havia algo na forma como Pedro ouvia, sem julgar, sem pressa de mudar de assunto, que me fazia sentir que podia continuar. Desculpe, disse eu, passando uma mão pelo meu cabelo molhado. Não precisa de ouvir isto. Não precisa de se desculpar, disse Pedro baixinho. Olhei para ele e vi algo diferente na sua expressão, uma compreensão que ia além da simples educação. Quando Sofia nasceu, eu estava sozinha no hospital. Continuei, sem saber por que ainda estava a falar. Não tinha ninguém para ligar, ninguém para partilhar aquele momento. Foi assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Sofia escolheu aquele momento para fazer um pequeno ruído feliz, e eu sorri apesar das lágrimas que ameaçavam aparecer. Mas basta olhar para como ela é perfeita, disse eu, beijando a testa da minha filha. Cada vez que olho para ela, sei que valeu a pena. Cada momento difícil, cada noite sem dormir, cada vez que pensei que não conseguiria, valeu a pena. Pedro estava a olhar para Sofia com uma expressão intensa. Quando olhou para mim, vi algo que me surpreendeu. Dor. Uma dor profunda e antiga. Como se as minhas palavras tivessem tocado em algo que ele guardava bem. Ele não sabe o que está a perder, disse Pedro finalmente, a voz mais baixa do que o habitual. Às vezes pergunto-me se ele se arrepende, admiti eu. Se ele pensa em nós, se ele se pergunta como Sofia está a crescer, mas depois penso que talvez seja melhor assim. Uma criança merece alguém que queira estar presente, não alguém que fique por obrigação. Pedro acenou com a cabeça lentamente, como se compreendesse exatamente o que eu queria dizer. A chuva continuava a cair lá fora, mas com menos intensidade agora. O som constante das gotas criava uma estranha intimidade na cozinha, como se o mundo exterior tivesse desaparecido temporariamente. Já foi casado? Perguntei eu, surpreendendo-me com a pergunta direta. Pedro ficou tenso de imediato. Vi os seus ombros enrijecerem, vi a parede que ele tinha baixado voltar a subir. Uma vez, respondeu ele após um longo silêncio. Quase. Ele não se alongou, mas eu sabia que havia uma história ali. Uma história que provavelmente doía tanto quanto a minha. Desculpe, disse eu. Isso não era da minha conta. Não, está tudo bem, Pedro respondeu. Mas a sua voz estava diferente agora, mais distante. Foi há muito tempo. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, ao ouvir a chuva diminuir gradualmente. Sofia tinha adormecido no meu colo, embalada pelo som da água e pelo calor da sala. Pedro estava a olhar pela janela,
mas eu podia dizer que ele não estava realmente a ver o jardim lá fora. Ele estava perdido em pensamentos e memórias que claramente ainda o incomodavam. Eu queria perguntar mais, queria compreender o que tinha acontecido para fazer um homem, na casa dos 30, escolher viver sozinho numa mansão que era demasiado grande para ele. Mas percebi que já tinha partilhado demais, já tinha invadido o seu espaço pessoal mais do que deveria. Acho que a chuva estava a parar, disse eu finalmente. Pedro virou-se e olhou para mim, como se estivesse a regressar de um lugar muito distante. Sim, concordou ele. Está a parar. Mas nenhum de nós se mexeu para sair. Havia algo no ar, uma compreensão mútua que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Duas pessoas que tinham sido magoadas, que tinham escolhido caminhos diferentes para lidar com a dor, mas que reconheciam uma na outra a marca que o abandono deixa. Ana, disse Pedro, e havia algo diferente na forma como ele pronunciou o meu nome. Mais suave, mais pessoal. Você. Ele abriu a boca como se estivesse prestes a dizer algo importante, depois mudou de ideias. O trabalho que está a fazer no jardim é muito bom, melhor do que eu esperava. Sorri, percebendo que não era o que ele tinha originalmente pretendido dizer, mas era bom o suficiente, era um começo. Obrigada, respondi. A chuva tinha parado completamente agora. O sol começava a aparecer entre as nuvens, criando pequenos arco-íris nas gotas que ainda escorriam das árvores. Acho que já posso voltar ao trabalho, disse eu, levantando-me cuidadosamente para não acordar Sofia. Pedro acenou com a cabeça, mas não se mexeu para me abrir a porta. Ana, disse ele de novo, se precisar de alguma coisa para a Sofia ou para si, pode vir ter comigo. Era uma oferta simples, mas eu compreendi o peso por trás das palavras. Vindo de um homem que claramente valorizava que a sua privacidade, que mantinha a distância de todos à sua volta, era quase uma declaração. Obrigada, Pedro, disse eu, usando o seu primeiro nome pela primeira vez. Ele pareceu surpreendido ao ouvir-me dizer o seu nome, mas não me corrigiu. Enquanto eu saía da casa e regressava ao jardim ensolarado, eu carregava mais do que apenas a minha filha adormecida. Eu carregava a sensação de que algo tinha mudado entre nós naqueles poucos minutos. Ambos tínhamos mostrado as nossas cicatrizes e talvez, apenas talvez, fosse o primeiro passo para começar a curá-las. Depois daquela chuva, algo mudou. Notei-o na manhã seguinte quando cheguei para o trabalho e encontrei Pedro na cozinha a tomar café. Ele não saiu apressado quando me viu, não fingiu estar ocupado. Em vez disso, acenou pela janela e continuou a beber o seu café, a observar-me, a instalar-me no jardim. Sofia estava particularmente irrequieta naquela manhã, a querer atenção constante e a recusar-se a ficar quieta na sua manta. Tentei de tudo. Brinquedos, canções, até um passeio pelo jardim, mas nada funcionava. Eu estava de joelhos a tentar plantar algumas mudas quando Sofia começou a chorar mais alto. Suspirei, larguei a enxada e estava prestes a pegar na minha filha quando ouvi passos atrás de mim. Posso tentar? Pedro perguntou. Virei-me surpresa. Ele estava parado a poucos metros de distância, já vestido para o trabalho, mas sem pressa aparente. Quer segurá-la? Se não se importa, hesitei por um segundo. Não porque eu não confiasse nele, mas porque era estranho. Em todos aqueles meses, a cuidar da Sofia sozinha, pouquíssimas pessoas se tinham oferecido para ajudar. Claro, disse eu finalmente, limpando as mãos nas calças antes de pegar na Sofia. Ela está um pouco difícil hoje. Pedro estendeu os braços e eu cuidadosamente passei Sofia para ele. A criança parou de chorar de imediato, mais por curiosidade do que por outra coisa. Olhou para o rosto de Pedro atentamente, como se estivesse a estudar cada detalhe. Olá, Sofia. Pedro disse suavemente e a sua voz tinha uma doçura que eu nunca tinha ouvido antes. Sofia sorriu daquele jeito que ela fazia quando via algo que a interessava. Depois estendeu uma mãozinha
e tocou o rosto de Pedro, a explorar. Ela gosta de si, observei eu. E eu gosto dela, Pedro respondeu, parecendo surpreendido com a sua própria admissão. Ele embalou Sofia suavemente e ela riu, claramente a adorar a atenção. Observei por alguns momentos, impressionada com a naturalidade de Pedro. Ele não parecia desconfortável ou nervoso, como a maioria das pessoas quando segurava um bebê pela primeira vez. Pode continuar a trabalhar, Pedro disse, notando que eu estava ali parada. Eu cuido dela. Não precisa. Quer dizer, não tem de ir trabalhar? Tenho uma reunião às 10 horas, tempo de sobra. Voltei para as minhas mudas, mas era difícil concentrar-me por completo. De vez em quando olhava para trás e via Pedro a passear pelo jardim com Sofia, a mostrar-lhe as flores, a falar baixinho sobre as plantas. Vês estas rosas, Sofia? Ouviu dizer. A tua mãe cuidou muito bem delas. Estão muito mais bonitas agora. Sofia balbuciou respostas, e Pedro respondia como se estivessem a ter uma conversa real. É assim, que interessante. Quando terminei de plantar, Pedro ainda estava a entreter Sofia. A criança estava completamente relaxada nos seus braços, a brincar com o botão da sua camisa. Obrigada, disse eu enquanto ele me devolvia Sofia. Acabei muito mais rápido. De nada. Ela é uma ótima companhia. Na manhã seguinte, Pedro apareceu de novo. Desta vez, trouxe uma segunda chávena de café. Pensei que pudesse querer, disse ele oferecendo a chávena a mim. Obrigada, disse eu, genuinamente surpresa. Não tinha de o fazer. Não foi nenhum problema. Bebemos o nosso café em silêncio por alguns minutos, a observar Sofia a brincar na manta. Era um silêncio confortável, sem a tensão dos primeiros dias. O que está a plantar hoje? Pedro perguntou. Algumas ervas nos canteiros das traseiras, tomilho, alecrim, manjericão. Você sabe muito sobre plantas. Corei ligeiramente, Onide. Aprendi a ler e a experimentar. Ainda cometo muitos erros. Não parece. Tudo o que plantou até agora está a crescer bem. O elogio fez-me sentir mais envergonhada, mas de uma boa forma. Era reconfortante saber que o meu esforço estava a ser notado. Se quiser, posso mostrar-lhe onde guardo as sementes de ervas. Pedro ofereceu. Há algumas variedades que talvez não conheça. Adoraria. Caminhamos juntos para o barracão, Sofia nos meus braços. Pedro abriu uma gaveta organizada cheia de pequenos envelopes de sementes. A minha mãe costumava plantar ervas, explicou ele, manuseando alguns pacotes. Ela costumava dizer que um jardim sem cheiro não era um jardim de verdade. Era a primeira vez que ele tinha mencionado a sua família. E eu não queria fazer muitas perguntas, mas guardei a informação, feliz por ele ter partilhado algo pessoal. Ela estava certa, concordei eu. Adoro como o jardim cheira de manhã cedo. Você chega muito cedo. Sempre a vejo aqui quando estou a tomar café. Sofia acorda cedo e eu gosto desta hora do dia. É mais fresco, mais silencioso. E você canta, Pedro disse. Depois pareceu perceber que acabava de admitir que me observava. Desculpe se o incomoda, disse eu rapidamente. Posso parar? Não me incomoda. A Sofia gosta e eu também gosto. Nos dias seguintes, a presença de Pedro tornou-se uma constante. Ele aparecia de manhã, sempre com uma desculpa prática. Queria verificar algo ou tinha algumas sementes para me dar, ou pensava numa mudança para um canteiro, mas eu notei que ele sempre ficava mais tempo do que o necessário. Esses sacos são demasiado pesados para si, disse ele uma manhã, vendo-me a carregar fertilizante. Eu consigo, protestei eu. Mas ele já tinha pegado em 2 sacos. Onde quer que os ponha. Ali atrás, por favor. Ele carregou todos os sacos sem se queixar enquanto eu o seguia com Sofia. Quando terminaram, ele estava suado, mas não parecia incomodado. Obrigada, disse eu. Não tinha de o fazer. Sim, tinha. Está a cuidar do meu jardim. É o mínimo que posso fazer.
Mas percebi que não se tratava apenas do jardim. Pedro parecia genuinamente preocupado comigo, com o meu bem-estar. Trouxe um banquinho para que eu não tivesse de estar sempre de joelhos. Sugeriu melhores alturas para trabalhar com certas plantas. Chegou mesmo a comentar que eu parecia cansada um dia e que deveria descansar mais. Como aprendeu tanto sobre plantas? Perguntei eu uma manhã enquanto ele me ajudava a reorganizar um canteiro. A minha mãe ensinou-me quando eu era criança. Depois de ela falecer, continuei a cuidar do jardim dela. Era uma forma de me sentir perto dela. Parei de trabalhar e olhei para ele. Havia tristeza na sua voz, mas também carinho. Ela ficaria orgulhosa de ver como está bonito agora. Está bonito por sua causa. Eu apenas o mantive vivo. Você trouxe a vida de volta a ele. Foi um elogio simples, mas significou muito vindo dele. Sofia escolheu aquele momento para fazer um ruído, a pedir atenção. Pedro virou-se automaticamente para ela, a sorrir. O que é, pequenina? Estás com ciúmes porque não te estamos a dar atenção? Sofia riu e estendeu os braços para ele. Sem hesitar, Pedro pegou nela. Vai mimá-la, provoquei eu. Ela merece ser mimada, Pedro respondeu, fazendo uma careta engraçada que fez Sofia desatar a rir. Ao observar os dois juntos, sentia algo a mexer no meu peito. Não era apenas gratidão pela ajuda ou alívio por ter alguém que se preocupava com a Sofia. Era algo mais perigoso. Era a sensação de que talvez, pela primeira vez desde que Sofia nasceu, não estávamos completamente sozinhas no mundo. E isso era tanto maravilhoso quanto aterrorizante. A tarde estava mais quente do que o habitual, quando percebi que algo estava errado. Sofia tinha estado irrequieta toda a manhã, mas eu atribuí isso ao calor. A criança estava na manta, debaixo do guarda-sol, a brincar com o seu ursinho de peluche, mas sem o seu entusiasmo habitual. Estava mais calada, menos interessada nos seus brinquedos. Está bem, meu amor? Perguntei eu, largando a minha enxada e aproximando-me da minha filha. Quando toquei na testa de Sofia, o meu coração acelerou. A criança estava quente, muito quente. Peguei nela imediatamente, sentindo o calor através da sua roupa. Sofia aconchegou-se a mim de uma forma diferente, mais carente, como se procurasse conforto. Está tudo bem, meu amor. Sussurrei eu, mas a minha própria voz tremia. A mamã está aqui. Sofia começou a chorar, um choro baixo e cansado que não era nada parecido com os seus lamentos habituais. Eu caminhei para a sombra, embalando-a suavemente, a tentar acalmá-la. Depois Sofia tossiu. Foi uma tosse seca e áspera que fez o seu pequeno corpo contrair-se. Senti o pânico a subir pela minha garganta. Sofia nunca tinha estado doente antes, nem mesmo uma simples constipação. Shh, meu amor, está tudo bem, disse eu. Mais para me acalmar a mim mesma do que para acalmar Sofia. Mas não estava tudo bem. A febre estava a piorar. Eu conseguia senti-la, e a tosse estava a ficar mais frequente. Olhei em redor, desesperada. Estava a quilômetros do centro de Lisboa, sem carro, com uma bebê claramente doente. O hospital mais próximo ficava a pelo menos 40 minutos de autocarro, e eu nem sabia realmente onde era. Sofia tossiu de novo, mais forte desta vez, e começou a chorar mais intensamente. O que faço? Sussurrei para mim mesma, sentindo lágrimas quentes nos meus olhos. O que faço? Caminhei de volta para casa. Sofia ainda a chorar nos meus braços. Talvez eu pudesse chamar um táxi ou uma ambulância? Ana! Virei-me e vi Pedro a sair da casa. Ele tinha chegado do trabalho mais cedo, algo que estava a acontecer com mais frequência ultimamente. O que aconteceu? Perguntou ele de imediato, notando o desespero no meu rosto. Sofia está com febre, disse eu, a voz embargada, e tosse. Ela nunca esteve doente antes e eu não sei. Não tenho carro e o hospital é longe. E
Pedro aproximou-se rapidamente, estendendo a mão para tocar na testa da Sofia. A criança olhou para ele através das lágrimas, ainda a tossir. Ela está realmente quente, disse ele, a preocupação clara na sua voz. Há quanto tempo? Começou há 1 hora, talvez 2, mas está a piorar rapidamente. Sofia tossiu de novo, um som que me fez apertá-la com mais força. Vamos levá-la ao médico, Pedro disse sem hesitar. Agora. Mas eu não consigo pagar um táxi para... Eu levo-a, Pedro cortou-me. Pegue nas coisas da Sofia, tudo o que acha que possa precisar. Olhei para ele, surpresa. Ele estava a falar como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se não houvesse um momento de hesitação. Faria isso? Ana, Pedro disse. E havia uma urgência na sua voz que eu nunca tinha ouvido antes. Não vamos perder tempo a discutir. Sofia precisa de ver um médico. Acenei com a cabeça rapidamente e corri para pegar na mala da Sofia. As minhas mãos tremiam enquanto eu colocava fraldas, biberões e brinquedos na mala. Sofia continuava a tossir e cada som fazia o meu pânico crescer. Quando saí de casa, Pedro já tinha o carro a funcionar, a porta do passageiro aberta. Entra, disse ele, e eu obedeci de imediato. Pedro conduziu rapidamente, mas com cuidado. Sentei-me no banco de trás com Sofia, a tentar mantê-la calma, mas a criança estava claramente a piorar a cada minuto. Para onde vamos? Perguntei eu. Conheço um pediatra privado, o Dr. Silva. Ele aceita emergências, já liguei. Ele está à nossa espera no consultório dele em Cascais. Olhei para ele no espelho retrovisor, surpreendida de novo. Ele tinha pensado em tudo enquanto eu estava apenas a tentar não entrar em pânico. Obrigada, sussurrei. Não precisa de agradecer. Sofia tossiu mais forte e eu senti lágrimas a escorrer pelo meu rosto. Sentia-me tão inútil, tão despreparada. Como é que não tinha notado que Sofia estava a ficar doente? Como é que não tinha visto os sinais antes? Ela vai ficar bem, Pedro disse como se estivesse a ler os meus pensamentos. Os miúdos ficam doentes, faz parte de crescer. Mas ela nunca... Ela sempre foi tão saudável. E vai voltar a ser. Vamos descobrir o que é e tratar. A confiança na sua voz era reconfortante. Concentrei-me em respirar, em manter Sofia calma, em não deixar que o pânico tomasse conta por completo. O consultório Dr. Silva ficava no centro de Cascais, num edifício elegante que eu nunca poderia pagar. Pedro estacionou em frente e saiu rapidamente para me abrir a porta. O Dr. Silva é um velho amigo da família, explicou ele enquanto caminhávamos. Ele é excelente. O médico esperava por eles na recepção, um homem mais velho com cabelos grisalhos e uma expressão gentil. Olhou para Sofia e imediatamente fez um gesto para que o seguíssemos para a sala de exames. Vamos ver o que temos aqui, disse ele suavemente, a preparar o seu estetoscópio. Segurei Sofia enquanto o médico a examinava. Pedro ficou ao nosso lado, uma presença silenciosa, mas reconfortante. Febre alta, Dr. Silva murmurou, a verificar a temperatura. E esta tosse. Vamos dar uma olhadela na sua garganta, pequenina. Sofia chorou durante o exame, mas acalmou-se quando eu lhe cantei baixinho. O médico trabalhou eficientemente a verificar as suas orelhas, garganta e pulmões. É apenas um vírus, disse ele finalmente. E eu senti o alívio a inundar o meu corpo. Muito comum em bebés desta idade. A tosse e a febre devem melhorar em alguns dias com o tratamento certo. Tenha certeza? Perguntei eu, ainda ansiosa. Absolutamente. Vou prescrever um antifebril apropriado para a idade dela e um xarope para a tosse. Mantenha-a hidratada e em repouso. Se a febre não baixar em 48 horas, ligue-me. Acenei com a cabeça, sentindo as pernas fracas de alívio. No caminho de volta para casa, Sofia já estava mais calma. O antifebril tinha começado a fazer efeito e ela dormiu durante a maior parte do percurso. Obrigada, disse eu quando Pedro estacionou em frente à casa. Não sei o que teria feito sem si. Fiz o que qualquer um faria,
Pedro respondeu. Mas os seus olhos estavam fixos na Sofia, ainda a dormir nos meus braços. Não, sacudi a cabeça. A maioria das pessoas não o faria. A maioria das pessoas não largaria tudo para levar o filho de outra pessoa ao médico. Pedro ficou em silêncio por um momento. Ela não é apenas o filho de outra pessoa, disse ele suavemente. Não para mim. Olhei para ele, surpreendida pela honestidade na sua voz. Pedro, vai para casa agora? Perguntei eu, mudando de assunto. Acenei com a cabeça. Depois fiz uma pausa. Na verdade, vivo num pequeno apartamento do outro lado da cidade, sem ar-condicionado, sem muito espaço para Sofia recuperar confortavelmente. Eu não estava a pedir nada, apenas a explicar, mas Pedro franziu a testa. Isso não parece ideal para uma criança doente. Nós vamos dar um jeito, disse eu rapidamente. Sempre damos um jeito. Pedro ficou em silêncio por um longo momento, a olhar para Sofia, a dormir pacificamente nos meus braços. Tenho uma proposta, disse ele finalmente. Que tipo de proposta? A mansão tem 4 quartos. 3 estão vazios. Um deles tem casa de banho própria, vista para o jardim, muito espaço. Olhei para ele sem compreender onde ele queria chegar com aquilo. Você poderia mudar-se para cá, Pedro continuou. Temporariamente, enquanto Sofia recupera ou permanentemente, se quiser. Senti o mundo parar por um momento. Está a oferecer-nos para viver aqui? Estou. O jardim precisa de cuidados constantes de qualquer maneira. Seria mais prático ter a jardineira a viver na propriedade. E Sofia? Sofia parece feliz aqui. Eu podia ver que ele estava a tentar fazer a proposta parecer profissional. Mas havia algo nos seus olhos que dizia que não se tratava apenas de praticidade. Pedro, não posso aceitar isto, é demasiado. Por que não pode? Porque eu mal o conheço, porque é o meu patrão, porque seria estranho. Seria? Pedro perguntou. Seria assim tão natural? Olhei para ele e depois para Sofia a dormir nos meus braços, depois para a grande e bela mansão à minha frente. E se não der certo? E se cansar de nos ter por perto? Não me cansarei, Pedro disse com uma certeza que me surpreendeu. Fiquei em silêncio, a considerar. Viver aqui significaria que Sofia teria espaço para brincar, ar puro, um jardim seguro para explorar. Significaria que eu mesma já não teria de acordar às 5 da manhã para apanhar 2 autocarros para o trabalho. Mas também significaria viver na mesma casa que Pedro, vê-lo todos os dias não apenas como um patrão, mas como um amigo? Algo mais? Posso pensar nisso? Perguntei. Claro, mas por enquanto, por que não passa a noite aqui? Sofia precisa de descansar, e você também. Parece que não dorme como deve ser há semanas. Olhei para Sofia, ainda febril, mas a dormir pacificamente, depois para Pedro, que me observava com uma expressão que eu não conseguia decifrar por completo. Só por esta noite, disse eu finalmente. Só por esta noite, Pedro concordou. Mas ambos sabíamos que não seria apenas uma noite. Enquanto Pedro me ajudava a levar as minhas coisas para dentro, percebi que algo fundamental tinha mudado entre nós naquele dia. Ele não tinha apenas levado Sofia ao médico. Ele tinha se preocupado genuinamente, tinha estado ansioso, tinha tomado decisões como se Sofia fosse responsabilidade dele também. E pela primeira vez desde que Sofia nasceu, permiti-me imaginar como seria não enfrentar tudo sozinha. Como seria ter alguém ao meu lado, alguém que se preocupasse com o bem-estar da Sofia tanto quanto eu? Como seria ter uma família de verdade? Mesmo que eu ainda não soubesse se era isso que Pedro estava a oferecer, a possibilidade era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante, porque significava que talvez, apenas talvez, eu estava pronta para confiar em alguém de novo. E talvez Pedro estivesse pronto para deixar alguém entrar na sua vida também. Acordei com um cheiro a café,
Abri os olhos lentamente por um momento, confusa sobre onde estava. O quarto era grande, arejado, com janelas que davam para o jardim. Depois lembrei-me que estava na mansão do Pedro. Já tinha passado uma semana. Sofia ainda dormia no berço improvisado ao lado da cama, a respirar pacificamente. A febre tinha desaparecido completamente após 3 dias. Mas quando Pedro sugeriu que ficássemos mais alguns dias, só para ter a certeza, eu não tive forças para recusar. E agora, uma semana depois, sentia-me natural acordar ali. Vesti-me rapidamente e desci para a cozinha, seguindo o cheiro a café. Encontrei Pedro já vestido para o trabalho, mas sem pressa, a mexer algo no fogão. Bom dia, disse ele sem se virar. Espero que não se importe. Fiz ovos mexidos para todos nós. Todos nós? Perguntei eu, ainda meio a dormir. Você, eu e a Sofia, embora ela ainda só beba leite, certo? Sorri. Era estranho como ele rapidamente se tinha habituado a incluir a Sofia em tudo. Não precisa de cozinhar para mim, disse eu, pegando numa chávena de café. Eu sei, mas gosto de cozinhar e é mais divertido quando há companhia. Sofia escolheu aquele momento para começar a chorar lá em cima. Eu virei-me imediatamente para ir buscá-la, mas Pedro impediu-me. Subo eu, disse ele já a tirar o avental. Acabe de acordar. Antes que eu pudesse protestar, ele já estava a subir as escadas. Ouviu-a falar com a Sofia, a sua voz suave e paciente. Bom dia, princesa. Dormiste bem? A mamãe está lá embaixo. Vamos encontrá-la. Quando desceram, Sofia estava radiante nos braços do Pedro, a balbuciar alegremente. Ela tinha se habituado a ele depressa demais, estendendo os seus bracinhos sempre que o via, a sorrir quando ouvia a sua voz. Ela adora-o, observei eu, a preparar o biberão da Sofia. E eu adoro-a, Pedro respondeu, fazendo uma careta engraçada que fez Sofia rir. Não é, Sofia. Somos grandes amigos. Tomamos o pequeno almoço juntos, uma cena doméstica que eu nunca tinha imaginado. Pedro segurou Sofia enquanto eu comia. Depois trocamos de lugares. Era natural, espontâneo, como se sempre tivéssemos feito aquilo. Não vai atrasar-se para o trabalho? Perguntei, notando que ele não estava com pressa. Remarquei a minha primeira reunião. Queria ter a certeza de que vocês estavam bem instaladas. Aquilo, ele tinha andado a fazer aquilo, a reorganizar a sua agenda para passar mais tempo em casa. Eu não comentei, mas notei. Hoje vou plantar os roseirais que chegaram ontem, disse eu. A Sofia pode ficar no carrinho novo que comprou. Pedro tinha aparecido com um carrinho 2 dias antes, dizendo que seria mais prático para o jardim. Era um modelo caro, com proteção solar e rodas adequadas para terrenos irregulares. Posso ajudar antes de sair, ele ofereceu. As mudas são pesadas. Já fez demais, Pedro. Não fiz nada demais. Estou apenas a gostar de a ter aqui. Havia algo na forma como ele disse aquilo, uma vulnerabilidade que eu estava a aprender a reconhecer, como se ele ainda não conseguisse acreditar que nós também queríamos estar ali. Depois do pequeno almoço, fomos juntos para o jardim. Pedro carregava os roseirais enquanto eu empurrava Sofia no carrinho novo. A manhã estava perfeita, com uma brisa suave e sol filtrado pelas árvores. É um bom sítio? Pedro perguntou, posicionando as mudas perto da cerca dos fundos. Perfeito. Vão apanhar sol da manhã e sombra à tarde. Eles trabalharam lado a lado, Pedro a cavar os buracos enquanto eu preparava as mudas. Sofia observava tudo do carrinho, a bater palmas sempre que os dois faziam algo que ela achava interessante. É um aprendiz rápido, comentei eu, a observar Pedro a plantar com técnica aperfeiçoada. Tive bons professores, a sua mãe, a minha mãe e agora você. Corei com um elogio. Nos últimos dias, Pedro tinha feito muitos comentários assim, reconhecendo o meu conhecimento, valorizando o meu trabalho. Era diferente de ter um patrão. Era mais como ter um parceiro. Feito! Pedro disse, batendo as mãos para tirar a terra.
Mais alguma coisa? Acho que está bom por hoje. Deve ir para o trabalho. Mas Pedro não se mexeu. Em vez disso, aproximou-se da Sofia e fez uma careta que a fez rir. Vais cuidar da mamã hoje, Sofia? Não a deixes trabalhar demais ao sol. Sofia balbuciou algo que soou desconfiadamente à aprovação, estendendo os seus bracinhos para ele. Acho que isso é um sim, ri eu. Pedro pegou na Sofia, levantando-a no ar. A criança guinchou de alegria, a rir tão alto que o meu coração aqueceu. Cuidado, ela acabou de beber o leite, avisei eu. Ela está bem, Pedro disse baixando Sofia, mas continuando a embalá-la suavemente. Não estás, princesa? És uma menina corajosa. Sofia colocou as suas pequenas mãos no rosto de Pedro, a explorar como sempre fazia. Ele ficou perfeitamente imóvel, deixando-a tocar no seu nariz, na sua boca, nos seus olhos. Ela faz isso comigo também, disse eu. Acho que é assim que ela conhece as pessoas. Esperta, Pedro murmurou, beijando a testa da Sofia. Muito esperta. Quando ele finalmente me devolveu Sofia, parecia relutante em sair. Volto para almoçar. Não precisa. Eu quero. À tarde, quando Pedro chegou, encontrou-me a organizar ferramentas no barracão enquanto Sofia dormia no carrinho. Ele aproximou-se silenciosamente a observar-me a trabalhar. Como foi a sua manhã? Perguntou ele. Calma, a Sofia dormiu muito. Acho que ainda está a recuperar. E você, como se sente a viver aqui? Parei o que estava a fazer e olhei para ele. Era uma pergunta simples, mas eu sabia que a resposta era importante para ele. Bem, disse eu honestamente. Muito bem, a Sofia parece feliz. E eu sinto-me segura aqui. Segura. Segura em saber que se algo acontecer, não estarei sozinha. Segura em saber que a Sofia tem espaço para crescer. Segura em saber que somos bem-vindas. Pedro acenou com a cabeça, claramente aliviado com a minha resposta. São mais do que bem-vindas. Vocês tornam esta casa num lar. Naquela tarde, depois que terminei o meu trabalho, os três sentamos na varanda. Sofia estava no colo do Pedro a brincar com os botões da sua camisa, enquanto eu preparava um lanche para ela. Ela vai começar a gatinhar em breve, observei eu. Espero que esteja preparado para ter a casa virada do avesso. Mal posso esperar, Pedro disse. E eu podia ver que ele falava a sério. Pode mudar de ideias quando ela começar a meter-se em tudo. Não vou mudar de ideias. Sofia escolheu aquele momento para agarrar a gravata de Pedro e tentar metê-la na boca. Ele riu, gentilmente desenrolando os seus pequenos dedos. Tudo bem, podes brincar com a gravata, disse ele tirando-a e entregando-a a Sofia, que imediatamente começou a agitá-la no ar. A sua gravata cara, protestei eu. É apenas uma gravata. A Sofia é mais importante. Eles ficaram ali sentados até o sol se pôr, a conversar sobre coisas simples, o jardim, planos para o dia seguinte, as pequenas descobertas que a Sofia estava a fazer. Era reconfortante, doméstico, natural. À noite, depois que pus Sofia na cama, desci e encontrei Pedro na cozinha a preparar o jantar. É muito bom cozinheiro. Comentei eu, a observá-lo a temperar a comida com precisão. Aprendi por necessidade. Quando se vive sozinho durante 3 anos, ou se aprende a cozinhar, ou se vive de comida pronta. 3 anos? Pedro ficou tenso por um momento, como sempre fazia quando a conversa tocava no seu passado. Desde que terminei o meu último relacionamento. Eu não insisti. Estava a aprender que Pedro se abria ao seu próprio ritmo, e forçar as coisas só o fazia fechar-se ainda mais. Jantamos a conversar sobre tópicos leves, mas notei como Pedro parecia mais relaxado, mais presente. O homem sério e distante do primeiro dia tinha dado lugar a alguém mais caloroso, mais acessível. Ana, disse ele quando terminaram de comer. Posso fazer-lhe uma pergunta? Claro. Está feliz aqui? Verdadeiramente?
Eu estudei-o por um momento. Havia insegurança na sua pergunta, como se ele ainda não pudesse acreditar que alguém quisesse ficar. Estou, respondi eu simplesmente, mais feliz do que estive em muito tempo. Mesmo tendo de me aturar todos os dias? Brincou ele. Mas eu sentia a seriedade por trás da piada, especialmente tendo de aturá-lo todos os dias. Pedro sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente o seu rosto. Bom, disse ele, porque eu também estou mais feliz do que estive em muito tempo. Naquela noite, quando subi para a cama, parei na janela do meu quarto. Lá embaixo, podia ver Pedro na varanda a olhar para o jardim que eu tinha transformado. Ele parecia em paz, relaxado de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Sofia mexeu-se no seu berço, fazendo um pequeno som. Fui até lá e vi que a minha filha estava a sorrir enquanto dormia, como se tivesse sonhos felizes. Eu também tinha tido sonhos felizes ultimamente. Sonhos de uma vida que incluía pequenos almoços em família, tardes a trabalhar juntas no jardim, noites a conversar depois que Sofia adormecia. Sonhos que, pela primeira vez em muito tempo, pareciam possíveis de se tornarem realidade. 2 semanas tinham passado desde que eu e Sofia nos mudamos para uma mansão. E a manhã de sábado trouxe uma energia diferente consigo. Pedro não tinha de trabalhar, e pela primeira vez em anos, ele estava ansioso por um dia de folga. Eu estava ajoelhada no jardim lateral, a plantar uma fila de lírios brancos que tinham chegado no dia anterior. Sofia estava sentada na manta ao meu lado, a brincar com um regador de brinquedo que Pedro tinha comprado durante a semana. Posso ajudar? Pedro perguntou, aproximando-se com 2 chávenas de café. Deve, respondi eu, aceitando o café com um sorriso. Estes lírios vão precisar de muitos cuidados no início. Pedro ajoelhou-se ao meu lado, pegando numa pequena enxada. Trabalhamos em silêncio por alguns minutos, um ritmo confortável que tínhamos desenvolvido nas últimas semanas. Sofia observava-os atentamente, a balbuciar comentários que só ela compreendia. Ana, Pedro disse de repente, parando de cavar. Posso dizer-lhe uma coisa? Claro. Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse a organizar os seus pensamentos. Antes de vocês 2 chegarem, a minha vida era vazia. Acordava, ia trabalhar, voltava para casa, jantava sozinho e ia dormir. Todos os dias o mesmo. Os fins de semana eram piores porque eu nem tinha trabalho para me distrair. Parei de plantar e olhei para ele. Havia algo vulnerável na sua voz, uma honestidade crua que raramente ouvia. Eu pensei que estava bem assim, continuou ele. Pensei que não precisava de mais nada, que o trabalho era suficiente, que manter a minha distância das pessoas era mais seguro. Sofia fez um pequeno ruído e estendeu a mão na direção de Pedro. Ele automaticamente deixou-a segurar o seu dedo, a sorrir para ela antes de continuar a falar. Mas agora acordar e saber que vocês estão aqui é o que dá sentido aos meus dias. Saber que vou tomar café consigo, que a Sofia vai sorrir quando me vir, que me vai contar sobre as plantas de que está a cuidar. Ele fez uma pausa, passando a mão livre pelo cabelo. É como se eu estivesse a viver a preto e branco, e vocês 2 trouxeram cor a tudo. Senti um aperto no peito. Não eram declarações diretas, mas eu podia ouvir o que ele não estava a dizer. Eu podia vê-lo nos seus olhos, na forma como ele olhava para mim e para Sofia, que algo profundo tinha mudado para ele também. Pedro, comecei eu, mas ele sacudiu a cabeça. Não precisa de dizer nada. Eu só queria que soubesse. Voltamos ao trabalho, mas o ar entre nós estava carregado com algo novo. Eu podia sentir os seus olhares, a forma como as nossas mãos se tocavam acidentalmente ao alcançar as mesmas ferramentas, como ele encontrava desculpas para ficar mais perto. Sofia começou a ficar irrequieta, e Pedro imediatamente parou o que estava a fazer para pegá-la. Alguém quer atenção, disse ele, levantando-a no ar e fazendo-a rir. Cuidado, ela acabou de comer, avisei eu, mas estava a sorrir.
Ela aguenta-se, Pedro disse, colocando Sofia nos seus ombros. Não é, Sofia. És uma menina corajosa. Sofia adorava estar nos ombros do Pedro. De lá, ela podia ver tudo, e ele sempre caminhava cuidadosamente pelo jardim, mostrando-lhe as diferentes plantas. Vês estas rosas, Sofia? Dizia ele, apontando para um canteiro. A tua mãe plantou-as. Ela tem um toque mágico. Observava os dois juntos, e com cada dia que passava, tornava-se mais difícil imaginar as nossas vidas sem Pedro. Ele já não era o patrão que relutantemente me tinha dado uma chance. Ele era o quê? Um amigo, família, algo mais. Ana, Pedro chamou-me ainda com Sofia nos ombros. Achas que ela gostaria de ver a estufa? Aquela estufa lá no fundo da propriedade, a minha mãe construiu-a para cultivar orquídeas. Está um pouco negligenciada, mas ainda funciona. Adoraria vê-la. Caminhamos pelo jardim juntos. Sofia deliciada com o passeio nos ombros de Pedro. A estufa estava escondida atrás de um aglomerado de árvores. Uma elegante estrutura de vidro e ferro. É linda, disse eu enquanto entrávamos. O lugar estava empoeirado, mas ainda se podia ver o amor que tinha sido dedicado a ele. Bancos de madeira corriam ao longo dos lados, e um sofisticado sistema de irrigação ainda estava instalado no teto. Ela costumava passar horas aqui, Pedro disse, baixando Sofia para o chão. Ela dizia que era o santuário dela. Sofia imediatamente começou a explorar, a gatinhar pelos bancos e a investigar cada canto. Eu seguia, mantendo-a segura enquanto ela explorava. Poderia restaurar isto, sugeri eu, começar a cultivar orquídeas de novo. Não sei nada sobre orquídeas. Eu posso aprender, podemos aprender juntas. A palavra juntas pairou no ar entre nós, pesada de significado. Pedro olhou para mim intensamente, como se estivesse a tentar ler os meus pensamentos. Gostaria disso? De ter outro projeto. Gostaria de qualquer coisa que significasse ficar aqui mais tempo. As palavras escaparam antes que eu pudesse filtrá-las. Corei de imediato, percebendo o que acabara de admitir. Pedro, sei que a nossa situação é complicada, disse eu rapidamente. Sei que começou como um arranjo de trabalho e que talvez se sinta obrigado a manter-nos aqui porque a Sofia ficou doente, mas... Para, Pedro disse, aproximando-se de mim. Apenas para. Sofia tinha encontrado uma mangueira velha e estava a tentar mastigá-la. Pedro gentilmente pegou nela, tirando a mangueira da sua boca e oferecendo-lhe um vaso vazio para brincar em vez disso. Ana, olhe para mim, disse ele. Eu olhei para cima, encontrando os seus olhos. Havia algo diferente ali, uma intensidade que me fez o coração acelerar. Você não é uma funcionária, disse ele suavemente. Não mais, já há muito tempo. Você é parte da minha vida agora, parte de quem eu sou. Pedro, não, deixe-me terminar. Passei 3 anos a convencer-me de que não precisava de ninguém, que era mais fácil, mais seguro viver sozinho, que o amor era uma fraqueza, que abrir-me a alguém só levaria à dor. Ele fez uma pausa, passando uma mão pelo rosto. Mas vocês duas mudaram tudo. A Sofia com os sorrisos dela, você com a sua força, a sua bondade. Vocês mostraram-me que eu estava apenas a existir, não a viver. Senti lágrimas a brotar nos meus olhos. Havia tanto carinho na sua voz, tanta honestidade que eu mal conseguia respirar. E agora compreendo, continuou ele. O amor não é fraqueza. É a coisa mais forte que existe. É o que me faz querer ser melhor. O que me dá coragem para me abrir de novo. Sofia escolheu aquele momento para balbuciar mamã, estendendo os seus bracinhos para mim. Eu automaticamente peguei nela, mas os meus olhos nunca deixaram os de Pedro. O que está a dizer? Sussurrei. Estou a dizer que a amo. Pedro respondeu simplesmente. Amo as duas. Amo como canta para a Sofia de manhã, como cuida de cada planta, como transformou esta casa num lar.
Amo como a Sofia ri quando me vê, como confia em mim, como vocês duas me lembraram o que é sentir-me feliz. As lágrimas agora escorriam livremente pelo meu rosto. Eu tinha sonhado com este momento, mas nunca tinha realmente acreditado que pudesse acontecer. Eu também o amo, sussurrei de volta. Pedro aproximou-se, estendendo a mão para tocar no meu rosto. Sofia estava entre nós, mas isso só tornava o momento mais perfeito, mais completo. "A sério?" perguntou ele, como se não pudesse acreditar. "A sério? Já há semanas? Talvez desde o dia em que comprou o ursinho de peluche para a Sofia?" Pedro riu, uma risada rica e alegre, e eu estava a tentar não me apaixonar, mas era impossível. "Você é impossível de resistir." "Nós somos impossíveis de resistir", corrigi eu, beijando a testa da Sofia. "Verdade, vocês são um pacote completo." Saímos da estufa juntos, Sofia nos meus braços, Pedro ao nosso lado. O sol estava alto agora, a banhar o jardim com luz dourada. "Então, o que fazemos agora?" perguntei eu. "Agora nós vivemos", Pedro respondeu. "Vivemos como uma família." Voltamos para casa, parando ocasionalmente para Pedro mostrar diferentes plantas a Sofia ou para eu apontar áreas que ainda precisavam de trabalho. Era natural, confortável, como se sempre tivéssemos sido os três juntos. Quando chegamos ao jardim principal, Pedro parou de repente. "Ana", disse ele. "Sim." Em vez de responder, ele aproximou-se e abraçou-me. Um abraço caloroso e envolvente que incluía Sofia entre nós. Deixei-me derreter no seu abraço, sentindo pela primeira vez em muito tempo que estava exatamente onde deveria estar. "Já não consigo imaginar a vida sem vocês duas", Pedro murmurou contra o meu cabelo. "Não quero." "Então não o faça", respondi eu. "Estamos aqui. Vamos ficar aqui." Sofia balbuciou algo que soou desconfiadamente a Dada, fazendo os dois rirem. "Acho que ela aprova", disse eu. "Eu também acho." Ficamos ali abraçados por muito tempo, os três juntos sob o sol da manhã, rodeados pelo jardim que eu tinha transformado com amor e cuidado. Foi um momento perfeito, do tipo de momento que se guarda no coração para sempre. E hoje, olho para Pedro, a regar as rosas que plantamos, com Sofia a tentar ajudar com o seu regador de brinquedo. Parece um conto de fadas, não é? Mas não é. Às vezes ainda sinto um aperto no peito, uma memória daquele tempo em que estava tão sozinha, tão desesperada. Será que isto é para sempre? Não faço ideia. A vida é uma jornada complicada, cheia de curvas e incertezas. Pedro e eu aprendemos a confiar um no outro, a construir algo juntos, mas isso não significa que tudo seja fácil ou que nunca haja medos. Ainda há dias difíceis, momentos de dúvida, como em qualquer família de verdade. Mas agora temos um ao outro para os enfrentar. Temos a Sofia, que é a nossa âncora e a nossa luz. E o jardim. O jardim continua a florescer sob o meu cuidado. Mas a verdadeira floração, a que realmente importa, está a acontecer dentro de nós. Três corações que se encontraram. Três vidas que agora estão entrelaçadas como as raízes das plantas à nossa volta. Fortes, duradouras e cheias de promessas. Será que foi a melhor decisão? Não sei. Mas é a minha decisão. E é a nossa história. E de vez em quando sinto o cheiro das rosas ou ouço a risada da Sofia, sinto que sim, que estamos exatamente onde devíamos estar. É o nosso lar, e isso, por agora, é suficiente.